Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 26, nós lemos assim. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Para que tenhamos o contexto do que está acontecendo aqui, nós devemos lembrar que os versículos anteriores ao versículo 23 ao 26 que nós lemos, a saber, dos versículos 18 ao 21, nós temos Jesus dispensando dois homens, dois discípulos. Um era um escriba e o outro era um seguidor que já o seguia. E não vamos lá com uma questão de tempo, mas no versículo 18 e versículo 21, basicamente Jesus os dispensa. Eles não passaram no teste, eles não estavam aptos para seguir. E Jesus então falou: você não é digno de ser um discípulo. Não falou que você não é digno de ser salvo, você não é digno de ser um discípulo. Para ser um seguidor, um discípulo de Cristo, é importante passar no teste, é importante ser qualificado. E aqui nós temos, logo após, obrigado, Micael, logo após esse episódio que ele dispensou estes dois candidatos a discípulo, ele então leva seus outros discípulos, que também o seguiam. A gente lê aqui no versículo 23, né? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, esses que entraram no barco já estavam o seguindo, eles não foram dispensados, eles haviam até então se qualificado para serem seguidores, discípulos, serem servos de Cristo. Lembrando que salvação não tem nada a ver com discípulo. Salvação, o único requerimento para a salvação é você ouvir, entender e receber o Evangelho. Mas para ser um discípulo, nós vemos aqui que existem algumas qualificações. Mas aqui, esses outros discípulos que fala no versículo 23 que os seguiam, Jesus iria os provar. Ele iria aplicar aqui o teste do temor. O teste do temor é o tema desta noite, o teste do temor. Cristo já sabia o que iria acontecer no meio do caminho, no meio do mar. Ele usaria, ou melhor ainda, ele comandaria a tempestade. Ele estava dormindo, mas ele sabia perfeitamente da tempestade. Eu suspeito que ele encomendou a tempestade, do mesmo jeito que ele mandou a tempestade parar. Então, ele sabia o que ocorreria, e ele então aplicaria o teste do amor, do temor, o teste do temor. E este teste do temor, essa questão de temor, é um tema que é recorrente na palavra de Deus, constantemente, seja no Velho, no Novo Testamento. Deus está lidando com os homens e Deus está lidando com o temor dos homens. E constantemente somos instruídos a não temer. A não temer, claro, temer apenas Deus, mas não temer. O temor é algo perigoso, o temor é algo pernicioso. Um dos motivos é que ele é universal. Todo mundo está sujeito, todo ser humano. O temor também é enganoso. Porque nem sempre o temor é algo errado, nem sempre o temor é algo negativo. Por exemplo, temor de perder o nosso testemunho. Isso é um bom temor. Nós devemos temer perder o nosso testemunho, devemos temer perder nossa saúde, devemos ser bons mordomos da nossa saúde. Então, para ser um bom mordomo da saúde, deve haver um temor de perder nossa saúde e o nosso vigor, para que nós possamos fazer alguma coisa a respeito. Temor de perder segurança, perder liberdade. Todos esses temores são bons, todos esses temores são alarmes que devem soar para nos avisar que devemos tomar ação, ou devemos mudar alguma coisa, porque nós tememos perder estas coisas. Então, nem todo temor é ruim, errado, negativo, nem todo temor para ser evitado. Alguém que sai por aí
dirigindo sem prestar atenção, dirigindo embriagado, não tem temor. Não tem temor da lei, não tem temor de perder a vida, não tem temor de matar alguém, não tem temor. Esse tipo de temor não é errado. Não é esse tipo de temor que Deus está falando. Sobre esse tipo de temor e o temor de Deus, a Bíblia fala no Salmo 89, versículo 7, Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Deus, ele é formidável e ele deve ser reverenciado. O interessante desse versículo é que essas duas palavras, formidável e a palavra reverenciado, ambas essas palavras, no hebraico em que foi escrito o Salmo, elas juntas são derivadas de uma palavra que significa temor, significa medo. Então, quando fala aqui, Deus é muito formidável, está dizendo, ele é digno de ser temido. Quando fala que Deus é para ser reverenciado, é justamente uma reverência com temor, mas o temor de Deus. Nós devemos ser guiados, regidos e controlados por um saudável e santo temor de Deus. Mas não era esse temor que os discípulos estavam sentindo naquele barco. Não era um temor de estar perante o formidável Deus, não era um temor de estar reverenciando, e afinal de contas ali no barco, junto com eles, ali tinha Deus, ali estava o próprio Deus, e o temor que eles sentiam não era a ver com reverência, ou o Deus formidável que era. Esses temores contra dificuldades, talvez de perder a própria vida, esses temores da incerteza do que nos aguarda, são os temores que eu quero falar esta noite. Esses temores são inúteis. Não adianta você temer e se preocupar por algo, como nós veremos, talvez nem venha acontecer. São inúteis, são nocivos, porque eles nos destroem e nos destrilham do caminho que Deus tem para nós. Então, por que Deus aplica este teste? Não só aos discípulos, mas a tantos outros personagens na Bíblia. Podemos falar de Abraão, podemos falar de Davi, podemos falar de tantos outros personagens que tiveram o teste do temor aplicado, assim como os discípulos no barco. E Deus faz a mesma coisa hoje, com você e eu. Mas por que Deus aplica este teste? E mais importante, você passaria nesse teste? Se Deus aplicar hoje um teste de temor, e talvez Deus está aplicando, ou vai aplicar muito breve, um teste de temor na sua vida, você passará? Você passaria? Olhe comigo para o livro de Jó, capítulo 3. Eu quero ver o porquê que Deus aplica o teste do temor. E porque nós devemos nos preparar para passar o teste do temor. O primeiro motivo é que o temor é algo criativo. O temor é algo muito criativo, tem uma criatividade impressionante. Jó 3, versículo 25, nós lemos assim. Isso aqui é Jó falando. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Aqui é Jó falando depois que aconteceu todas aquelas desavenças em sua vida. Perdeu seus filhos, perdeu toda a sua substância, sua riqueza, seus bens, perdeu por último sua saúde. Perdeu tudo que havia de valor, sua família, sua saúde, seus bens, tudo. Ele havia perdido tudo. Agora note que ele fala, aquilo que temia, aquilo que eu receava, mesmo antes de perder tudo que perdeu, Jó temia. Temia o quê? Perder. Jó receava um dia perder. Perder o quê? Tudo que perdeu. A saúde, a família, os filhos. Quando minhas meninas eram pequenas, eu temia não só perder elas, mas eu temia por elas de elas me perderem. Eu temia muito minhas filhas crescerem sem pai e sem mãe. É um temor.
Mas aqui Jó já temia tudo aquilo que sobreveio a ele. Ele diz aqui, aquilo que temia me sobreveio. Ou seja, antes de sobrevir, antes de eu sofrer, antes de ser afligido, eu já temia perder meus filhos, eu já temia perder minha saúde, eu já temia perder minha substância. E me diga uma coisa, quem aqui nunca temeu ou não teme exatamente essas mesmas coisas? Quem não teme perder um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um amigo, um ente querido? Quem aqui não teme perder o seu emprego, sua substância, sua casa, sua carreira? Quem aqui não teme perder a sua saúde? Gente, a qualquer momento podemos perder a saúde. Um acidente, doença. Então, o temor é muito criativo. Não tem limite às coisas que o temor enraizado em nosso coração é capaz de criar e inventar. E essa raiz dá um fruto, o fruto do temor, que rouba a nossa paz, rouba a nossa fidelidade, rouba o nosso tempo que devíamos ter com Deus, porque ficamos preocupados e temerosos de coisas que talvez nunca aconteçam. Aconteceram com Jó. Jó de fato perdeu tudo. Mas as minhas filhas não cresceram órfãs. Mas era um temor que eu tinha. Não tenho mais. Posso morrer em paz. Mas entenda, todo mundo tem temores, porque temor é muito criativo. Antes mesmo de acontecer, lá em Provérbios 28, versículo 1, fala assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Viu a criatividade do temor do ímpio? Eles fogem de quê? De nada. O temor é tal que ele cria, ele inventa inimigos inexistentes. Chama-se paranoia. A Bíblia fala sobre isso. Fogem sem que haja ninguém a persegui-los. É coisa de louco. Se você vê alguém na rua dizendo corre, 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 fugindo, correndo, e você olha para ver quem está perseguindo, não tem ninguém perseguindo. Sabe o que faz isso? O temor, a criatividade do temor. O Salmo 53, versículo 5. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor. Deus fala, aqui nós vamos voltar para esse versículo, mas o contexto aqui é que havia os inimigos de Deus, e eles estavam em grande temor, sem que havia nada a ser temido. Isso mostra a criatividade do temor. Então Deus tem que nos testar e nos provar, porque nós não poderemos ser discípulos, nós não poderemos fazer aquilo que Deus quer que façamos, nós não poderemos alcançar o nosso potencial em Cristo, se nós deixarmos o nosso temor e toda a sua criatividade inventar temores e perigos, inimigos, aonde não há. Mas o temor faz isso. O temor é capaz de fazer justamente isso. O temor, eu mencionei agora há pouco, ele é universal, ele aflige a todos, e se não for freado, ele vai criar, vai inventar, com a sua criatividade. Ele afeta o rico e o pobre, o temem. O pobre talvez teme não ter o próximo refeição. O rico teme perder o que tem. Sabe, tem ilusão. Ah, pastor, se eu fosse rico, minha vida seria uma tranquilidade. Seria não. Você está toda hora olhando a cotação da bolsa, os juros, e não sei o que, vão roubar e tal, de dinheiro. Você fica, o rico fica preocupado que vai perder o dinheiro. O pobre fica preocupado que não tem o que comer amanhã. Mas é medo. Mas é medo. Ele atinge rico, atinge pobres, atinge jovens e velhos. O jovem teme o futuro, o velho também. O jovem não sabe o que será. Qual vai ser minha carreira? Vou conseguir emprego? Conseguirei um esposo, uma esposa? Como é que vai ser? Mil temores. Idosos temem talvez perder a saúde, solidão, perder o seu parceiro de uma vida. Todo mundo teme. É universal. O supersticioso
o religioso, o ateu, todos temem. Você pode ser a pessoa mais religiosa, mais devota do mundo, temor sempre está com sua cabeça querendo se levantar. Você pode ser uma pessoa jovem, saudável, rica, mas o temor não te deixa em paz. Não te deixa em paz. Inclusive, essa palavra supersticioso, no Novo Testamento, ela vem de uma palavra que significa medo do diabo. Pessoa supersticiosa que tem medo do diabo. Então ele não vai embaixo de uma escada, ele bate na madeira, joga sal em cima do ombro e outras coisas parecidas. Por quê? É medo de quê? Superstição é medo do diabo. É o que significa essa palavra em grego. Nós tememos o passado que talvez nos alcance. Tememos que as nossas ações do passado venham nos assombrar no presente. Nós tememos pelo futuro, não sabemos o que vai acontecer ou suceder. Nós tememos por nós mesmos, nós tememos por nossas famílias. Não há falta de motivo para a gente temer. Por isso que Deus precisa nos testar, nos provar com o teste do amor, porque o amor é muito, o temor. O temor é muito criativo. E esses cenários que o temor cria fazem do temor uma verdadeira tortura. Tortura. Olhe comigo Provérbios 1 e versículo 27, que é justamente, além do temor ser criativo, o temor é angustiante. O temor é angustiante, ele causa sofrimento, ele é torturador. Provérbios 1, 27. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Essa palavra aperto, ela quer dizer aflição. Essa palavra aperto quer dizer sofrimento. O resultado aqui, se você ler Provérbios capítulo 1, do versículo 14 e 15 em diante, nós estamos aqui no 27, mas se você ler ao redor dele, o que Deus está dizendo é o resultado, é o que acontece quando nós ignoramos e rejeitamos Deus e rebelamos contra a sua sabedoria, contra os seus mandamentos. Quando nós fazemos isso, então ele mostra o resultado. E o versículo 27 de Provérbios 1 é justamente tirado desse contexto. Então, não temer a Deus, desobedecer a Deus, tem uma série de consequências, mas no versículo 27, essas consequências são divididas em duas partes. Eu quero que você olhe comigo essas duas partes que são divididas. A primeira é no versículo, na primeira parte, vindo o vosso temor. E a segunda parte é, vindo a vossa perdição. Qual a diferença, pastor? Bom, o resultado de ambos é aflição e angústia. Mais uma vez, aflição quer dizer sofrimento. Então, essas duas coisas, vindo o vosso temor e vindo a vossa perdição, vai vir duas coisas. E as duas vão resultar em aperto e aflição, sofrimento e aflição. Vindo o vosso temor, não aconteceu nada, você só teme, é como Jó, ele temia. Vindo o vosso temor, é você estar temendo o que vai acontecer. Aí fala, vindo a vossa perdição, aí é concretizado aquilo que você temia. É o que Jó falou, eu temia, eu receava. Mas antes mesmo de ser afligido, Jó já sofria. Os rebeldes a Deus, antes mesmo de experimentar, antes mesmo que se chegue à perdição, e aqui não está dizendo perdição necessariamente no inferno de salvação, não, é a perdição aqui nessa vida, é aflição, aperto, são problemas, dificuldades aqui nessa vida, antes mesmo de chegar a aflição, antes mesmo de chegar o aperto, tem um temor, e o temor é tão angustiante quanto a perdição. O temor, ele tortura, o temor, ele causa sofrimento, não precisa nem acontecer. Não precisa nem chegar, só a expectativa, só o temor é o bastante para causar sofrimento. O temor pode deixar pessoas literalmente loucas, insanas.
Eu li um relato foi nos Estados Unidos, onde vagantes, pessoas que andarilhos, costumam às vezes pegar carona em trens, vagões de trens. E eu li essa história que um certo homem entrou num trem de noite, fechou a porta, né, aquelas que deslizam, ele entrou, fechou para pegar uma carona para, eu não sei aonde, mas ele entrou lá dentro, tudo escuro, fechou a porta. Antes do trem partir, veio o funcionário fechando todas as portas do trem. Então aquele andarilho se deitou ali, parece que era um trem, estava carregando frutas, banana, parece, não vem ao caso. Então ele se fez confortável lá, no meio das bananas, eu acho, ou das folhas, não sei. E ele sentiu uma coisa passando por cima dele, ele tirou. Isso é uma aranha. Voltou, tirou de novo, e voltou. Ele falou, peraí. Aí botou a mão no bolso, ele tinha uma caixa de fósforos. Riscou um fósforo. Ele viu o suficiente que aquele vagão estava cheio com centenas de tarântulas. Aquelas aranhas grandes, peludas, correndo para cima e para baixo. Ele tentava abrir a porta, não conseguia. Batia na porta, o trem já estava andando, estava já fora da estação, no caminho. Foi no outro dia, ao chegar no destino, que abriram a porta e encontraram aquele homem. Em termos de saúde, não foi picado, não foi envenenado, não foi nada. Mas ele estava louco, insano. Perdeu o juízo. Eu não sei o que foi que houve com ele, se ele ficou melhor, mas ele estava completamente fora de si. Ele não foi mordido, não foi picado, não foi atacado, fisicamente, 100%. Mas só o fato que ele estava trancado num vagão escuro, e as últimas imagens que ele viu antes de um fósforo se apagar, foram centenas de tarântulas soltas, e ele preso. Ele não foi picado. Ele não sofreu perdição ou dano físico. Mas o medo, aquilo que ele temia e receava. Quem sabe ele tinha uma fobia de aranha. Alguém aqui tem fobia de aranha? Não pode ver uma aranha ou barata? A pessoa trancado num quarto cheio de baratas. Pois é. Sem ter como sair. Pois é. Tem gente que já está chorando aqui. Eu estou vendo, já estão para os lados. Pois é, gente. Vindo o vosso temor, vai vir angústia e aperto. Só com temor. Só com temor. Tem gente que o temor de seja lá o que for, causa sofrimento. E por isso que Deus precisa nos provar. Não é necessário que aconteça o que nós tememos, porque o temor é criativo e o temor, ele tortura-nos. Mesmo que não aconteça nada. Só o temor de que algo possa vir a acontecer. Olhe comigo no versículo 25 de Mateus 25. Deus nos testa com o teste do temor. Faz isso com os vários personagens da Bíblia, como eu mencionei. Eu poderia citar vários aqui, por questão de tempo, não vem ao caso, mas o temor é algo criativo. Ele vai criar na sua cabeça medo de coisas que você nunca irá experimentar, provavelmente. O temor também, além de criativo, o temor é angustiante, tortura. Mas o temor também, além de torturante, ele é paralisante. Paralisante. Mateus 25, 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui nós estamos levantando um versículo de um episódio que Jesus está contando aqui sobre um senhor, um fazendeiro, provavelmente, empresário, mas ele deu para vários dos seus servos uma quantia de dinheiro. Esse talento aqui
é moeda, é uma unidade monetária. E ele deu para uns, deu para outros, e falou: quando eu voltar, eu quero que você me dê um lucro, tenha me dado um lucro com isso. Bom, esse específico aqui falou: atemorizado, escondi. Este um servo, não era o único, mas este um servo, o servo infiel, ele foi infiel porque ele não fez nada. Ele ficou paralisado. Por quê? A Bíblia fala. E atemorizado, escondi na terra. É ele relatando, ele falou: Senhor, eu atemorizado, eu estava com tanto medo, eu sabia que você era um homem duro e exigente, e eu estava atemorizado e eu escondi, eu não fiz nada, eu não ousei investir, eu não ousei trabalhar, eu peguei aquele talento atemorizado e enterrei na terra. Agora que o Senhor voltou, eu desenterrei, toma aqui o teu talento. O Senhor não disse: bom e fiel servo. Ele basicamente disse: tenha vergonha. Você mesmo disse que sabe que eu sou um homem duro e exigente. E você não fez nada? Não granjeou nada? Por que ele fez isso? Ele estava atemorizado, estava tomado. A palavra atemorizado quer dizer tomado por temor, ao ponto de não fazer nada. Que eu me lembre, eu nunca estive numa situação que eu estive com tanto medo, tão atemorizado, que eu paralisei. Mas dizem que isso é um sintoma comum. Quando alguém está num estado de medo tão grande, a pessoa gela. Ela gela, ela fica paralisada pelo medo. Ela para. E é triste porque muitas vezes, numa situação de tamanho perigo e temor, ficar parado e paralisado é a última coisa que se deve fazer. Vou dar um exemplo: está no meio da rua, você não percebe, você olha, vem um carro. Você teria tempo de sair, dar um pulo, correr, mas o susto é tanto que você fica paralisado. E o carro, o temor faz isso. O temor, ele é paralisante. Havia um jovem rico na Bíblia, olhem comigo Mateus 19. Esse jovem rico foi reprovado no teste do temor. Reprovado. Mateus 19, 21. Se você não achou ainda, olhe para a Bíblia de forma inteligente, ninguém vai saber a diferença que você não encontrou, mas se você encontrou, acompanhe comigo. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Sim, pastor, onde é que tem medo aí? Leia entre as linhas. Esse jovem tinha medo de perder as suas propriedades. Jesus falou: venha tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Deixa eu contar um segredo para você. Quem aqui não sabe que Deus é onisciente? Sabe de tudo. Quem aqui não sabe que Jesus é Deus? Jesus sabia exatamente o problema com este jovem. E o problema com esse jovem é que ele tinha um medo de perder suas riquezas. Por isso que ele disse: venda tudo o que tens, dê aos pobres e siga-me. Pastor, para ser um discípulo e um servo de Deus, você tem que vender tudo que tem e dar aos pobres? Não. Jesus falou isso para esse jovem. Por quê? Porque esse era o seu maior temor. Esse era o seu quarto trancado, cheio de tarântula ou barata. E Deus estava enfrentando aquele jovem com o seu maior temor. E ele falhou. Eu não duvido muito, eu não posso falar por Jesus, claro. Mas quem sabe esse jovem diria: ok, mestre, eu farei isso. Eu vou vender tudo, eu vou dar aos pobres. E se Jesus visse isso, talvez ele dissesse: talvez não precise vender tudo. Talvez não precise vender nada.
Mais uma vez, eu não estou dizendo que quem sou eu para saber o que Jesus diria. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus sabia o coração daquele jovem, Jesus sabia que ele tinha muitas propriedades, Jesus sabia que aquele era o seu maior temor, aquilo que o atemorizava. E foi exatamente lá que Jesus aplicou o teste do temor. Qual o seu maior temor? Você não precisa vender tudo que tem e dar aos pobres para seguir Cristo, mas você deveria estar disposto a fazê-lo se fosse necessário. Perto de onde eu cresci, na Inglaterra, havia uma grande mansão com campos e florestas. Pertencia a um riquíssimo jovem da nobreza, da aristocracia inglesa. Este jovem, aos seus 20 e poucos anos, foi salvo, entregou sua vida a Cristo e ia ser missionário. Ele fez questão de doar toda a sua fortuna, até o último centavo, e dar para organizações cristãs, igrejas, seminários, orfanatos, enfim. E aquela mansão hoje é um centro de... aquela mansão hoje é um centro de... eu não sei o que é lá direitinho muito, mas era, antigamente, um centro de treinamento de obreiros cristãos. As pessoas diziam, mas você deu toda a sua fortuna, você vai ser um missionário, você vai precisar de dinheiro, você vai ter que se locomover até lá, você vai ter que começar a igreja, porque você não usa a sua fortuna. Ele falou, a obra não é minha, é a obra de Deus, e Deus vai suprir a sua obra. Eu vou ser bem franco com você, eu não sei se concordo com ele, mas eu sei de uma coisa, ele não tinha medo de fazer o que Deus pediu. Eu não sei se Deus pediu para ele fazer, eu não sei. Ou seja, uma coisa, esse jovem falou, não, eu tenho medo demais disso. Eu esqueço agora o nome desse irmão que era rico e doou tudo. Mas entenda uma coisa, ele fez questão, deu tudo. Conta a história que descobriu, nós descobrimos que tem esse fundo aqui, essa conta aqui que tem não sei quanto. Ele, doe. Eu não quero ter um centavo nesse mundo. Qual o seu maior temor? Qual o seu quarto cheio de tarântula aí, barata? O que é aquilo que vai lhe paralisar ao ponto de não fazer o que Deus pede de você? Esse jovem rico não foi pecado, não foi mundanismo. Muito pelo contrário, pelo que sabemos, este jovem, lá no capítulo, em Mateus 19:16, e eis que alguém aproximando-se disse, isso que é o jovem, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Ele estava sedento e desejoso. Aqui no caso, era ter vida eterna. Aqui ele está falando sobre salvação. Pastor, então para ser salvo, eu tenho que vender tudo? Não. Jesus estava apenas enfrentando aquele jovem com o seu maior medo, com o seu maior temor. Nós não precisamos vender nada para ser salvo, mas, eu falei sobre isso outro dia, deveríamos viver como se fosse necessário merecer o céu. Não é, mas devemos viver como se fosse. E no versículo 20 de Mateus 19, Jesus falou, olha, você tem que fazer isso, e ele falou, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ele falou, tudo isso eu fiz, eu guardo os mandamentos, eu respeito os meus pais, eu não faço isso, não faço aquilo, tudo isso eu fiz. Aí ele falou, o que me falta? O que me falta ainda? Aí Jesus falou, falta uma coisa, é o seu amor e o seu temor de perder o seu dinheiro. E a não ser que ele mudou de mente, esse jovem foi embora triste, sem ser salvo. Não porque ele não quis vender tudo que tinha, essa não era a questão era o temor
temor paralisa. Tem gente que não é salva por causa de temor. Temor embrutece. Eu li uma história, um relato sobre o navio, o Titanic, que afundou. Vocês conhecem a história? Ou já viram um filme, pelo menos? Diz a história que haviam botes que eram baixados nas águas metade ou menos da capacidade. Morreram centenas e centenas de pessoas no escuro, nas águas gélidas, havendo espaço nos botes salva-vidas. Não eram botezinhos para 3, 4 pessoas, cabiam 50, 60 pessoas, tinha bote com 20, 15 pessoas. Por quê? Medo. Baixa logo. Vamos sair daqui que esse treco está afundando. Mas tem gente, esquece gente, vamos nós. E baixaram, iam-se embora. E as pessoas ficaram no navio. E os botes acabaram. E a maioria dos botes salva-vidas, menos da metade. Sabe o que foi isso? Medo. Conta a história que pessoas na água conseguiam nadar e chegar até botes com bastante espaço. Ao tentar subir, eram empurrados. Conta a história que uma pobre alma tentando se levantar, uma passageira, tinha que ser passageira, pegou o remo e bateu na mão, até aquele pobre sobrevivente não aguentar mais segurar, soltar e afundar nas águas gélidas. Você pergunta, que crueldade, que coisa mais bruta, coisa mais... Sabe o que faz isso? O temor faz isso, o medo. O medo. O medo lhe paralisa você de fazer o bem, o medo paralisa você de obedecer a Deus, o medo paralisa você de fazer a coisa certa. Por isso que Jesus lhe testa, ele aplicou os testes aos seus discípulos. O teste do temor. O temor errado não só paralisa, ele imobiliza, assim como uma armadilha. Provérbios 29 e 25, o temor do homem armará laços. Essa palavra laços quer dizer armadilha. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O que uma armadilha faz? Uma armadilha, ela prende o animal até o caçador vir e capturá-lo. Uma armadilha, ele imobiliza, seja lá qual for. O alvo da armadilha é imobilizar a presa. É um buraco no chão, você cai dentro, não consegue sair. É uma coisa que te pega e você não consegue fugir. É um anzol que te fisga e você não consegue se escapar. Imobiliza. É o que o temor faz. O temor errado faz isso. O temor é uma das armas do arsenal do diabo para paralisar e neutralizar a obra e o povo de Deus. E até impedir a salvação. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Qual é o adjetivo que encabeça essa lista? Aos covardes. Aos covardes. Tem gente que não é salvo por medo. Medo de quê, pastor? Medo do que a família vai dizer. Sabe, é muito fácil aqui no Brasil. Quando a gente morava na Inglaterra, nós uma vez batizamos lá na igreja que ficava em Londres, um irmão iraniano se converteu do Islão. Ele não morava em Londres, ele morava em uma outra cidade, em Liverpool. Ele veio para Londres ser batizado, porque se ele fosse batizado em Liverpool e descobrissem, os muçulmanos descobrissem que ele deixou o Islã, ele seria morto. Morto. Não é figura de expressão, não, ele seria morto. E acontece muito isso. Isso na Inglaterra, gente. Imagine lá nos países deles. Hoje não, você fala, recebi Cristo, fui batizado.
Mas tem lugar no mundo. China? Vá na China, você é preso. Você é enviado para um campo de concentração de reeducação. Está vindo um dia em que não vai ser tão fácil ser cristão. Pois tem gente que teme as consequências. Hoje, para mim, para você, francamente, foi fácil demais. Ninguém veio atrás de você para te perseguir, para te matar, para te... Mas é encabeçada. Os covardes são colocados lado a lado com os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Olha o que o medo é capaz. Olha comigo para 1 João 4. 1 João 4. Temor. O teste do temor Deus aplica, porque o temor é criativo. O temor é angustiante. O temor é paralisante. Mas as boas novas é que o temor tem cura, tem vacina. Tem cura, tem vacina. 1 João 4, versículo 8. Nós lemos: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Essa mensagem caberia perfeitamente nas quartas-feiras que estamos falando sobre amor. Mas aqui fala que no amor não há temor. Fala que o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor traz consigo a pena. Essa palavra pena, ela é a palavra grega kolasses. A palavra grega kolasses significa literalmente tormento. O medo traz tormento, o medo atormenta. É o que nós falamos, o medo, ele é angustiante, ele tormenta. Está repetindo aqui isso. Mas o amor neutraliza o temor. Sabe o que faltava naquele barco, na tempestade? Faltava amor. Faltava amor, pastor? Faltava amor. Aqui fala, amor lança fora o temor. Aqueles discípulos não estavam sentindo, não estavam tendo amor, nem por Cristo, nem sentindo o amor de Cristo. Você acha que Jesus ia deixar eles afundarem e morrerem? Eles temiam isso. Mestre, acorda! Nós perecemos. Ele acordou e falou: perecer coisa nenhuma. Você está maluco? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe que eu sou capaz? Você sabe que eu sou capaz. Vocês já viram fazer um bocado de coisa. Qual é? Eu estou aqui dando uma tradução alternativa, mas basicamente foi isso. Eu amo vocês, eu vou deixar vocês morrerem aqui no meio. Eu estou no barco. Eu vou deixar vocês no barco afundar a tempestade comigo. Francamente, discípulos, francamente. Eles não estavam tendo amor. O amor não estava lançando fora o temor. O amor estava falhando e o temor estava trazendo a pena, a tormenta, o sofrimento, e eles estavam sofrendo. Mestre, acorda que nós vamos morrer. Tormenta. Eu nunca estive numa situação, talvez você já esteve, onde eu encarei a morte, onde eu falei, agora chegou a minha vez. Agora acabou. Dessa eu não escapo. Eu nunca tive em tal situação, mas eu imagino que um dia que isso chegar, eu espero que nunca chegue. Eu já avisei para Deus, eu quero morrer dormindo, eu quero ir dormir de noite, acordar no céu, falar, opa, que maravilha, tá? Eu não quero encarar a morte, eu quero dormir e acordar no céu. Ou melhor ainda, ser arrebatado, coisa boa, né? Ser transformado e sair voando. Mas se um dia eu encarar a morte, eu não sei se alguém aqui já um dia teve uma situação dessa. Eu sei que o André já teve várias vezes, depois você conversa com ele, já encarou a morte. Irmão, é angustiante? É angustiante. Eu só posso imaginar, mas é angustiante você encarar e falar, agora chegou a minha vez. Isso era os discípulos. Eles estavam sofrendo a pena, a tormenta, a angústia, achavam que ia morrer. Por quê? O amor lança fora temor. Se tinha temor, faltava o quê? Faltava amor. Faltava amor. Existem fortes ligações bíblicas entre amor, temor e fé, e voltando, fé e amor. É um triângulo.
Amor, temor e fé e amor. Está tudo ligado. Se você tem um, você tem o outro. Mas se você falha em um, você falha no outro. Para você amar Deus, você tem que ter fé em Deus. Para começar, a fé que Ele existe. Como é que você vai amar a Deus? Você é amada por Deus se você é um ateu que não crê que Deus existe? Se você não tem fé, você não tem amor, você vai ter o quê? Temor. E é por isso que esse mundo está tremendo nas bases, com medo. Gente, toda hora... Gente, eu já estou velho bastante para entender que a minha vida inteira, desde que eu fui pequeno, lá na época da Guerra Napoleônica, toda hora é aquecimento global, é peste bubônica, é ebola, H1, é guerra fria, é guerra nuclear. Toda hora o mundo vai acabar, gente. Gente, alguém aqui, eu sou mais velho aqui, nossa, que povo mais jovem temos na igreja, mas entenda uma coisa, toda hora o mundo vai temendo que alguma coisa vai acabar, se não é isso, é aquilo, se não é aquilo, é isso. Pesquise, analise, veja, o mundo está sempre com medo, por quê? Porque o mundo não tem amor por Deus, porque o mundo não crê em Deus, e o mundo não tem amor, o amor lança fora a fé, o temor. E como eles não têm nem fé nem amor, eles têm o quê? O que sobra que é o temor. E a pena, o sofrimento, a tormenta. Olha o que o mundo está passando, gente. É uma reação exagerada. Eu não vou entrar na questão, mas sim, é uma reação exagerada. Temos que tomar cuidados, claro. Ninguém é tonto, não estou dizendo para sair por aí fazendo bobagem, não. Mas o perfeito amor lança fora o temor. Então a cura, a vacina para o temor é amor, é fé. Lá no barco faltou amor e faltou fé. Mestre, vamos afundar. Que falta de fé. Tanto que Jesus falou o quê? Homens de pequena o quê? Fé. Faltou amor e faltou fé. Quando falta amor e quando falta fé, vai ter medo. Está com medo? Invista na sua fé, invista no seu amor. Pastor, como é que eu invisto no amor? Amando. Amando quem? Amando Deus. Como é que eu amo Deus? Quando você ama alguém, você quer passar tempo com aquele alguém, não quer? Passe tempo com Deus. De joelho. Passe tempo com Deus, a sua palavra. Passe tempo com Deus servindo aos outros. Jesus falou, tudo que fizeres a um desses meus pequeninos, o fizeste para quem? Para mim. Invista no amor, invista na fé. Fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. Invista no amor, invista na fé, porque o amor e a fé vão lançar fora o temor e o tormento. Nós podemos ter paz e tranquilidade. Assim como Jesus estava sem paz e sem tranquilidade no barco, ele estava dormindo, gente. Era o mesmo barco, a mesma tempestade, era a mesma onda, o mesmo vento. Jesus dormia, tranquilo. Os discípulos estavam sofrendo. Faltou amor, faltou fé. E isso é justamente o que nós vemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Faltou fé, faltou amor. O próprio resultado da salvação, nós lemos aqui Paulo escrevendo em 1 Timóteo 1,14. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Quando nós somos salvos, nós temos Cristo. Cristo é a fonte de fé e a fonte de amor. E é justamente fé e amor que vai nos curar e vacinar contra temor. Fé e amor. Você é salvo? Você tem acesso à fonte de fé, você tem acesso à fonte de amor. É o que Paulo escreve
O resultado da salvação, mais uma vez, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Olha que interessante. Ele nos deu um espírito de fortaleza e amor e de moderação. Essa palavra moderação é a palavra grega sofronismos, que quer dizer uma mente sã, uma mente sadia, porque o medo deixa sua mente, lembra aquele andarilho no vagão do trem, cheio de tarântula? Pois é, ficou louco, não tinha uma mente sã. Essa palavra sofronismos quer dizer, aqui está moderação, mas por que moderação? Porque nós podemos controlar a nossa mente, nós temos autocontrole, tudo que a gente faz começa aqui, na mente. E Deus não nos deu um espírito de temor, mas de amor e moderação. Para quê? Para a gente controlar e apagar o medo. Essa moderação nos permite viver uma vida de fé e de amor que agrada a Deus. E essa vida de fé e de amor, esse caminhar que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando temos fé e amor em nosso caminhar, então nós somos vacinados. Voltando rapidamente para Provérbios 28:1, eu li a primeira metade desse versículo, vou ler a segunda. Provérbios 28:1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém ninguém a persegui-los. Não é coisa de louco, como eu falei. Não é uma falta de mente sã, não é falta de moderação. Por quê? Porque são ímpios. Os ímpios, quem é ímpio? Quem não vive com fé e amor. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos, quem são justos? Os que vivem com fé e amor. Mas os justos são ousados como um leão. O leão teme qualquer outro animal? Não, o leão é o rei da selva. Os ímpios fogem quando não tem ninguém perseguindo, estão com medo. Mas os justos, os que vivem com fé e amor, de modo a agradar a Deus, eles são ousados e corajosos. Os outros não têm moderação, fogem quando não tem ninguém perseguindo, coisa de louco. Outro versículo que nós lemos só a metade, Salmo 53, versículo 5. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que te cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Deus rejeitou. Uma das consequências de ser rejeitado por Deus é você temer quando não tem o que temer. Está aqui, começo do versículo 5. Ali se achavam em grande temor, onde não havia temor. E termina dizendo, porque tu, ó Deus, os rejeitaste. Esse versículo, o contexto dele está falando sobre os inimigos de Deus. Quão triste é ver o povo de Deus vivendo como se fosse inimigo de Deus. Temendo o que não é para temer. Tendo medo do que não é para ter medo. Não tem ousadia e moderação. Como naquele barquinho. Senhor, perecemos. Nós vamos morrer. Homens de pouca fé, por que temes? E para cada um de nós, Deus fala, por que temes? Está com medo? Por quê? Homens de pequena fé. O nosso problema é uma pequena fé nos dá um pequeno amor, e um pequeno amor não lança fora o temor, e nós pagamos a pena, nós sofremos a tormenta. Qual a cura? Qual a vacina? Amor, temor e fé. Se temos fé em Cristo, se conhecemos o seu amor, se vivemos de forma a agradá-lo, então venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus vai nos livrar. E se não, nós podemos confiar nele. Gente, só porque a gente confia em Deus e anda em fé e amor, não quer dizer que nunca vai acontecer coisa ruim com a gente. Não vai.
Daniel foi parar na cova dos leões. Os 3 filhos hebreus foram parar na fornalha. Paulo foi cortado a cabeça. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Aliás, todos os apóstolos foram mortos de forma violenta. Só João. Mas ele foi frito em óleo e milagrosamente sobreviveu. Aí foi exilado em Patmos. Mas o resto foi tudo degolado. Uns morreram a cacetadas, outros a flechadas, outros foram esquartejados, outros foram enforcados. Eles não tinham fé, não tinham amor? Não, mas sabe uma coisa? A nossa hora vai chegar, todo mundo vai ter que morrer, gente. Todo mundo, bom, a não ser que o arrebatamento venha, né? Maranata, venha logo o Senhor Jesus, mas mesmo que Deus não livre, está certo, é a vontade dele. Mesmo que Deus não me livre da morte, diga uma coisa, onde é que nós vamos quando deixarmos esse corpo para trás? Nós vamos para onde, gente? Eu não sei quando é você, mas eu vou para o céu. E se você é salvo, você vai para o céu. Estaremos com Jesus, onde não há dor, sofrimento, não há injustiça, não há mentira, não há engano. Oh, que horrível esse lugar. Gente, a gente tem que se desprender um pouquinho desse mundo, como se esse mundo fosse grande coisa. O nosso lar é no céu, nós somos peregrinos aqui. Nossa nação é eterna. Não vamos se prender tanto aqui que a gente fica com medo de perder isso. Não, 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 não. Mesmo que a gente venha morrer, se é o plano de Deus, amém que assim seja. Amém que assim seja. 1 Pedro 3,14, estou já aterrissando, gente. Olha, afivelar o cinto de segurança, guardar as bandejas, colocar os copos, estamos aterrissando já, já. 1 Pedro 3,14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Aqui Deus está falando através do apóstolo Pedro, ele falou, olha, se vocês sofrerem qualquer coisa por amor à justiça, sois bem-aventurados, são abençoados. Grande será o nosso galardão no céu. Aí continua, não tem mais com medo, você não tenha medo deles. E nem fiquem perturbados, ou seja, não esquente. Se você e eu sofremos por justiça, pelo que é certo, nós somos abençoados, não esquenta a cabeça com isso. Ele continua, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, se for para Deus não nos livrar e a gente sofrer por causa dele, é tudo lucro. Somos bem-aventurados, não é para se perturbar, o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre nós. Por isso que Paulo falou, com bom grado, eu sofro por Cristo. É lucro. É lucro. Quando a gente olha com os olhos de Deus. Agora, quando a gente olha com os olhos da terra, olhos humanos, aí não parece tão atraente. Mas nós temos que levar nossos olhos aos montes de onde vem a nossa salvação. Manter nossos olhos fixos naquilo que é de cima e não que é da terra. A cura, a vacina é viver em amor e em fé, agradando a Deus. Eu vou terminar com algumas perguntas. Você, em 2021, você vai se deixar ser paralisado e torturado por coisas que podem ou não podem acontecer? Em 2021, você se tornará ou continuará sendo um discípulo? Vai depender de você passar no teste do temor. Que se você não passar, se eu não passar no teste do temor, 2021 vai ser pior do que 2020, do que 2019, enfim. Tudo depende de fazer e passar o teste do temor.
É uma decisão que nós temos que tomar. Não no meio do teste, mas antes do teste. Não espere a aprovação, não espere a tentação para você pensar, o que eu vou fazer? Não, você decide antes. Se e quando isso acontecer, eu vou agir de tal forma. Se você esperar, olhar na cara do bicho para tomar decisão, você vai tomar a decisão errada. Decida hoje, agora. Se o bicho aparecer, eu não vou fugir. Eu vou encarar. Eu vou passar no teste do temor.